Eu chamo agora o especialista em câmbio, o professor Alexandre Cabral. É sempre maravilhoso ter você aqui para a gente ter mais uma aula juntos aqui. Bom dia, professor. Bom dia. Vai ter Disney, é isso? O nome da manchete? Você tá vendo um negócio desse? R$ 5,06, professor Cabral. Olha isso. Mas aí eu quero entender essa movimentação, né? É realmente fluxo estrangeiro? É real se valorizando frente ao dólar? E aí, um ponto que me traz uma certa curiosidade, professor. Quando a gente tem uma valorização muito grande ou desvalorização do real, né? Se assim como você preferir pontuar. Onde mora o maior risco nessa história? Onde é que está essa armadilha nessa história? Porque a gente sabe que fluxo estrangeiro, quando vem para o Brasil, ele não vem para ficar muito, né, professor? Pelo menos esse não era o comportamento que a gente costumava ter. E aí? Vamos lá, deixa eu dividir essa tua resposta em dois calendários. Posse de Trump até sexta-feira antes da guerra, 27 de fevereiro, e do dia 1º de março, que é segunda-feira, até ontem, 9 de abril, que mercado financeiro ainda não abriu, então dados de ontem. Se eu pegar da posse do Trump, do dia 20 de janeiro de 2025, até a sexta-feira antes da guerra, o real desvalorizou 11%, o dólar desvalorizou 11% e o real valorizou 15%. Então, algo muito próximo. Essa é uma política do Trump de querer desvalorizar a moeda, é um pensamento dele para os produtos americanos ficarem mais baratos no mundo, para ele vender mais para o mundo. Essa é a política do Trump em relação à moeda. Então, se você parar para pegar de 20 de janeiro de 25 até pré-guerra, é algo muito próximo. Você tem 11 contra 15, não é uma diferença tão grande. A diferença está abrindo pós 27 de fevereiro. E motivos para isso. Gringo vindo comprar muita nossa bolsa e muita nossa renda fixa. Para ter ideia, os últimos dados que nós temos é até final de fevereiro. O gringo comprou na nossa bolsa 6,9 bi de dólares, já dolarizando aqui para facilitar o raciocínio. E da nossa renda fixa, 14 bi de dólares em 60 dias. Então, nós tivemos um fluxo muito grande vindo para o Brasil, para a Bolsa, para ações e para a dívida pública. Tanto é que eu acompanho o leilão de papel que a gente diz que é papel do gringo, que acontece toda quinta-feira no nosso mercado, um volume muito grande. Em paralelo a essa história inteira, Petrobras e companhia vai vender o petróleo a 90. Então, o fluxo de dólar que vai entrar, pode estar entrando pós-guerra de comércio exterior, está aumentando muito. Então, é união de fatores. O principal deles foi a desvalorização do dólar. Ele puxou a fila. No embalo de puxar a fila, o real valorizou porque está vindo fluxo. Outra coisa que a gente pode para analisar juntos. Quando o Trump assumiu, os juros nos Estados Unidos era 4,50. No Brasil era 12,25. Hoje os juros nos Estados Unidos é 3,75 e no Brasil é 14,75. A diferença aumentou de janeiro do ano passado para cá. Essa diferença aumentando, está vindo esse fluxo. Então, começa pela desvalorização do dólar e embala por nossa taxa de juros, bolsa e etc. Isso tudo, professor Cabral, abre espaço para que a gente comece a ver uma possibilidade de dólar abaixo de R$ 5? Então, possibilidade existe. Tudo vai depender de alguns fatores. Fatores que podemos ver. Hoje sai IPCA. IPCA sai às 9 horas, que é a inflação brasileira. Às 9h30 sai a IPCA dos Estados Unidos, que é o CPI. Dependendo de como vier essa composição, se vier um IPCA mais calmo, então significa o IPCA que está se esperando algo na casa de 0,78, 0,80, vier mais calmo. Então existe um ambiente, vai ficar mais tranquilo, expectativa que você vai ter que o Banco Central volte a cair taxa de juros 0,25, 0,6, que hoje está meio em dúvida. Isso é fluxo para a nossa bolsa, fluxo para o Brasil, para pegar essa captação, essa queda de taxa de juros. Inflação americana, se acontecer a mesma coisa, opa, a Fed pode cair juros e o dinheiro espalha para o mundo. Então, eu não duvido esse dólar estar abaixo de 5 semana que vem, dependendo de como for a conversa da guerra hoje à tarde, madrugada nossa, né? E como for a divulgação de inflação que nós vamos ter no dia de hoje. Eu não duvido semana que vem você já falar que 4,9998, mas não esqueça, né? Dólar foi feito para ferrar opinião de economista, né?
Foi feito para economista mentir ao vivo, né? E para fazer economista ter raiva de jornalista quando a gente pergunta sobre como que vai ficar o dólar. Mas, professor Cabral, vamos lá, né? A gente tem esse fluxo gigantesco de estrangeiro, a gente sabe que isso obviamente favorece, e tem várias frentes aí de fluxo, na verdade, como você muito bem falou, existe também o fluxo por causa da venda de commodity, enfim. E aí é onde eu quero entender como a gente consegue separar o que é uma entrada talvez estrutural dessa entrada apenas de um capital que vem de realocação mesmo, de busca de oportunidade, aquele capital que é passageiro. E por que eu te pergunto isso? Eu acho que a percepção que eu tenho, e aí me corrija se eu estiver errada, é que a gente chegou a um nível de entrada e de fluxo que a gente começa a atravessar essa barreira de um capital tão passageiro assim. E mesmo que a gente sofra uma correção, chegar a 6,10, como a gente tinha, por exemplo, no início do ano passado, parece um pouco mais distante. É isso mesmo ou estou muito enganada? Então vamos lá. Primeiro, o gringo aplica no Brasil, está aplicando esse ano, considerando dados até ontem, tá? 11 bi de dólares. Até o dia de ontem. Ontem não, perdão, até o dia de anteontem. 11 bi de dólares. 11 bi de dólares dá 2 dias da Apple na Bolsa Americana. Então, se você pegou o pregão de ontem e anteontem, é a mesma coisa que gringo aplicou no Brasil o ano inteiro. Então, para eles, 11 bi é gota. Para a gente é dinheiro pra caramba, tá fazendo a gente bater 2 dias seguintes de recorde histórico. Mas para gringo é literalmente gota. Tá, vamos pegar, tá sobrando aí 11 bi, manda lá para o Brasil. Eu tenho trilhões de dólares para aplicar. Manda 11 bi para o Brasil. Então, é complicado eu conseguir carimbar o que é estrutural, o que é oportunidade. Parte desse dinheiro veio comprar nossas ações ligadas a commodities que ganham com a guerra. Parte desse dinheiro veio comprar setor bancário. Setor bancário apostando em quê? Queda de taxa de juros no Brasil. Os bancos no Brasil, muita gente vai estranhar que está assistindo o nosso programa aqui. Mas tem estudos do Banco Central que os bancos brasileiros ganham mais dinheiro com juros baixos do que com juros altos. Porque ele sabe dar mais crédito do que ganhar dinheiro especulando no mercado financeiro. Então, quanto menor os juros, maior a quantidade de crédito. Então, o gringo veio captar isso. Gringo veio captar nossas commodities bombando o mundo afora e veio captar a possibilidade de queda de juros pelo Banco Central. Os bancos ganhariam mais dinheiro e eles já estão comprando essas ações. Então, essa parte de commodities, eu acho que pode ser um pouco mais entrada e saída mais rápido, porque está olhando muito para a guerra, petróleo subindo, Petrobras, etc. Essa parte de setor bancário tende a ser mais duradoura. Só que eu não tenho como carimbar, eu não tenho como te precisar dos 11 bi, se foi 3 bi para banco e 8 bi para commodities ou vice-versa. A gente não tem como carimbar isso. Mas eu acho que uma parte considerável está aí para ficar, a não ser que dê uma reviravolta muito grande, que nada impede, sair uma grande notícia, mentira do ar, que essa é uma grande break news agora. Então, muda toda a história. Mas considerando o que eu tenho hoje, para mim, uma parte considerável vai ficar um bom tempo aqui para tentar surfar essa queda de juros e o ganho dos bancos, e um pedaço especulativo em cima de guerra. Então, esse cima de guerra pode entrar e sair a qualquer momento, tá? E aí, a gente tem IPCA hoje, né? E eu queria que a gente fechasse aqui o nosso papo trazendo um pouco do efeito do câmbio em cima do IPCA, porque a gente sabe que existe um alívio quando a gente tem também um câmbio mais depreciado, professor Cabral. Esse nível de câmbio que a gente tem hoje, lembrando que a guerra começou dia 28, como você bem pontuou, né? De lá para cá a gente veio desvalorizando mais esse dólar em relação ao real. É uma fatia significativa a ponto de a gente ver diferença na composição do índice? Mas ele é aos poucos. O que é pancada? O que é imediato que você já vai perceber? Combustível. Combustível é imediato. Você já vai pegar na inflação de março combustível. Mas, por exemplo, alimentos, pão, trigo importado, isso demora um pouco mais, porque eu não compro trigo hoje de manhã, lá da Ucrânia, da Rússia, da onde for, para chegar agora à tarde para vender o pão à noite. Então, ele é um pouco mais lento o processo de captação. Mas, por exemplo, passagem aérea é imediato. O JP Morgan liberou um relatório ontem dizendo que a passagem aérea em média subiu em março 31%. Isso é a inflação de serviços que tanto está incomodando o Banco Central. Então, dentro do IPCA de hoje, a gente vai olhar com muito carinho para combustível, como bateu, principalmente na gasolina, o peso do diesel no IPCA não é tão grande, que a maioria dos carros, IPCA é pessoa física, né? A maioria dos carros de pessoa física não é diesel,
ou é etanol elétrico e principalmente gasolina. Então, olhar para combustível em si, como ele está, olhar para ver se já bateu alguma coisa em alimentos. Pode não ter batido muito, não deve ter batido muito, porque é um processo mais lento, tá? Então, a lupa é combustível, sem dúvida, é ela que a gente tem que olhar com muito carinho para ver o quanto está batendo e se esse preço de petróleo continuar trabalhando aí na casa de 90, US$ 95, aí a inflação de abril, maio, você já vai começar a ver alimentos e outros produtos sofrendo esse efeito guerra. O que pode compensar é se o real começar a baixar de 5, 4,90, 4,80, aumento de um, peso do outro, dá algo mais ou menos neutro, tá? Sonho meu. Professor Cabral, já pensou dólar a 4,80? Eu particularmente, assim, de cabeça, já não lembro mais qual foi a última vez que a gente teve, não. Mas olha, isso traz um certo respiro para muita gente, né? Professor Cabral. Sem dúvida. Atrapalha um pouco o setor de commodities, né? Devido Por causa das a exportações. muita gente planta com dólar 5,20 e colhe a 4,80 na hora de vender, mas para a economia como todo, tirando commodities, é um belo alívio, sem dúvida. Professor Alexandre Cabral, sempre uma aula aqui. Vai sextar agora, né, professor Cabral? Obrigada, viu, sempre por estar aqui com a gente. Não, pô, dou aula o final de semana inteiro. Sábado e domingo você está de plantão na CNN, eu estou de plantão em aula, em sala. Dessa vez eu não estou de plantão, então sou eu a te passar inveja por aqui, tá? Dessa vez eu vou descansar. Bom trabalho aí, então, professor Cabral. Obrigada sempre. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Abraço.